dia! Nós já estamos iniciando o programa Tirando Dúvidas. E olha só, hoje eu quero agradecer a você que está me assistindo, chama todo mundo, quem tem criança, chama lá para assistir. E quero agradecer também a Aline lá da Dona Santi, a loja que está me vestindo. Olha só, tô com um traje bem elegante, né? Eu achei bem bonito. É lá na loja Dona Santi. Muito obrigada, um beijo para a Aline, para a Camila. E hoje, claro, nós vamos falar sobre crianças. Criança, pré-adolescente, bebezinho. Nós vamos falar sobre essas crianças que experimentam os pais, que dão birra, que dão trabalho. Sabe aquela criança que você sai, ela dá aquele show e você morre de vergonha? O programa Tirando Dúvidas já está no ar. Já aqui sentadinhas, né, junto com a doutora Shirley Gurgel de Alencar, ela é psicóloga e psicanalista. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu disse muito importante, mas muito importante. Não é só para mamãe, é para titia, é para cuidadora, todas aquelas que cuidam de criança, né, para os avós. Porque nós, às vezes, temos aí esses criaturinha pequenininha na mão, né, tá aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e muitas vezes em determinados momentos a gente não sabe o que fazer, né? Bom dia, Shirley. Bom dia, Magali, para você, para todos os seus telespectadores. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse fenômeno, né? Que é a importância do limite nas crianças hoje e sempre. Limite, né? Uma palavra importante, dar limites. Hoje, ou dá muito limite, exagera, ou então deixa à vontade demais. São dois extremos perigosos, não é? Muito perigoso, Magali. A natureza nos ensina que o equilíbrio está no meio. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Dá limite com firmeza, dentro de uma quantidade adequada para aquela criança, adequada no sentido da idade, né? Que ela possa entender por que ela está tendo aqueles limites. E aí fica mais fácil ela compreender e digamos assim, se limitar, ela mesma aprender a colocar limite nela. Por isso que é importante dar limite para a criança, porque a criança a gente subestima, mas a criança também tem afetos violentos, como raiva e ciúmes, por exemplo. E ela não sabe, ela não é alfabetizada emocionalmente. Quem faz esse trabalho de alfabetizar afetivamente são os pais, os avós, enfim, os adultos que vão estar dando contenção e educação para essa criança. E aí, qual é o objetivo disso? Dos nãos. Os não dados de uma forma firme, né? Olho no olho, mas também respeitando aquela criança, né? É que ela aprenda, fique alfabetizada com relação às suas emoções. Com o tempo, ela vai se tornar um adolescente e um adulto que vai primeiro conseguir ler qual é a emoção que ela está tendo, segundo lidar, né? Não descarregar isso no meio em que ela está inserida, porque esse é o processo de civilização e de socialização. A gente sabe que muitos usam essa firmeza de forma errada, com brutalidade ou nos gritos. Isso não é firmeza. Não, né? Isso é humilhação. Autoridade não é autoritarismo. Não é autoritarismo, né? Não é brutalidade. Não é autoridade é aquela que pode falar manso, mas firme. Firme, né? Exatamente. Inclusive situações de contenção física. O que a gente percebe hoje, por exemplo, em shoppings, nas ruas, lojas de brinquedos, são crianças, verdadeiros ditadores. Então eles começam a berrar, a gritar, a manipular o adulto para conseguir um brinquedo que de repente ela não pode ter tudo. Criança que tem tudo vai se tornar adultos inseguros, porque a vida não nos dá tudo, mesmo tendo condição financeira, vamos colocar assim. Então eu estava falando da contenção física, né? O pai ou a mãe poder conter aquela criança, porque criança também ela só dá show quando ela tem plateia, né? Assim, né? Então, quando tem plateia. Qual é a plateia? O shopping, aquelas pessoas todas ali. Então o pai poder conter essa criança, levar para um lugar seguro, por exemplo, e dizer, olha, você vai ficar aqui, você está dando chilique, você está tentando nos manipular, você vai ficar aqui pensando e depois nós voltamos para conversar. A gente vê que aí começa... Tudo começa em casa, né, Magali? Muita coisa, né? Dá tudo que pede, tudo que quer, a criança vai experimentando. Mas nós vamos ver uma matéria, a nossa produção foi ver criança, foi falar com mães, né? Vamos ver.
Carinho não falta na casa de Maria José, e o amor é recíproco. Ela cuida dos netos que moram em sua casa, porém deixa claro a importância de impor limites nas crianças. Elas têm hora para as obrigações e para o lazer. Eu me espelho muito na criação que eu dei aos meus filhos. Então, assim, e daí eu procuro passar para os Davi, Daniel e a Júlia quase a mesma coisa que eu eduquei, apesar de serem tempos diferentes, épocas diferentes, tudo é diferente, né? Hoje em dia a informática domina, né? Então as crianças são bem diferentes de antigamente, mas eu sempre me espelho em antes dos meus filhos. Eu ponho limite, hora, horário, eles têm horário para assistir TV, para jogar, para tudo eles têm. Como eu amo eles, eu quero que eles sejam do bem. Então, amar é educar, com certeza. Que às vezes as atitudes que eu tomo em relação a eles, corrigir, educar, às vezes dói mais em mim do que neles, na verdade. Mas no futuro, que nem eu falo para eles, amanhã ou depois, vocês vão me agradecer, com certeza. Então, nós vimos aí a matéria, né? E a gente sabe, né, como os pais sofrem, né? E como você diz, faz da criança vítima perante as pessoas, porque ela dá birra e faz show, e faz dela vítima pro futuro, né? Pro futuro. Porque de uma criança mimada e sem limite, a maior vítima de uma criança dessa é ela mesma. Porque ela vai se tornar, primeiro, uma adolescente em conflito, geralmente com a lei, né? Que ele está buscando essa contenção. Segundo, um adulto infeliz. Porque uma criança que tem tudo, quando ela entra no mundo adulto, a vida vai ensinar para ela que nós não temos tudo, nós não temos acesso a tudo. Isso é da ordem da onipotência. E nós, seres humanos, somos impotentes, nós somos limitados. Agora, uma coisa interessante, Magali, é entender, por exemplo, o fundamento da nossa conduta ética. Ética não só no sentido profissional, mas ética principalmente no sentido das nossas relações. Tá? O que é ética? Ética é quando a criança consegue perceber o outro. Uma criança que é criada sem limites e mimada, ela não consegue perceber o outro. Ela percebe só o próprio umbigo. E aí vai se tornar adultos narcisistas, né? Vamos colocar. E nós vivemos numa sociedade narcisista. Isso a gente tem que entender. O que quer dizer isso? Que eu olho só para o meu próprio umbigo. Eu tenho dificuldade de me relacionar com o outro. Então eu vou ter dificuldade do processo de empatia, que é a minha capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir como o outro. Compaixão, esses sentimentos de solidariedade, que é tão importante para a gente viver em sociedade. Então a gente volta. Disciplina é liberdade, já fala a música do Renato Russo. E compaixão é fortaleza. Percebe como são sentimentos importantes para que a gente conviva na sociedade? E quem é que dá essa alfabetização? É os pais. Não tenha dúvida que isso vem de berço. Isso não é a função da escola. A função da escola ajuda na socialização, mas a alfabetização dos afetos é função de pai e mãe. Não tem como a gente fugir dessa função. E tem uma hora que a gente começa a perceber também, muitos pais, que eles acham que falando não, ou colocando esse limite, sendo firme, a criança não vai gostar. Isso, tem esse detalhe. Aí é hora dos pais procurar uma orientação. Uma ajuda, né? Sim, orientação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora é a hora dos nossos comerciais. É só um minutinho, sai daí não. Nós estamos falando aqui sobre criança e como falar de criança se não falar dos pais, né? Dos pais, dos avós, aqueles que cuidam as crianças, né? Porque às vezes tem os cuidadores, tem as pessoas que cuidam. Às vezes as crianças ficam na mão de babá muito tempo e ela também precisa de uma orientação. Mas quando os pais ficam com receio de limitar, de falar não, porque as crianças, quando nós temos criança pequena, elas nos experimentam, não é verdade? Sim, elas testam o nosso limite. O nosso limite. Elas são espertas, sim, Magali. Agora, quando os pais têm medo de dizer não para os filhos, porque ficam com medo de não serem amados, né? Os pais querem ser amados de uma forma incondicional. Então eu vou agradar, fazer tudo o que meu filho quer, porque aí eu vou ter o amor.
Amor exige limite. Esse tipo de amor permissivo, sem limite, não é um amor produtivo, vamos colocar. Nem com o filho, nem com ninguém, né? Quer dizer, se eu tenho um companheiro que eu faço tudo, agrado tudo, isso não ajuda, né? O que ajuda é a gente... não é sincero, né? Esse amor começa da que não é sincero. Pais. E a criança percebe isso. E a criança testa, porque a criança sabe... Olha só que interessante, Magali. No fundo, a criança sabe que ela precisa do limite, que esse limite vai ser organizador e vai protegê-la dela mesma. Porque os impulsos, nós seres humanos, nós nascemos com impulsos agressivos e impulsos sexuais que a gente tem que aprender a conter em prol da civilização. Porque senão todo mundo vai transar com todo mundo vai matar todo mundo. Percebe? E esses sentimentos são constituintes de todos nós. E o processo de civilização é a gente aprender a lidar com esses dois impulsos destrutivos, né? Quantos anos começa? Os pais têm que começar o limite. Desde o primeiro momento em que a mãe olha para o seu bebê, percebe? Né? Então, até o olhar que a criança precisa se reconhecer naquele olhar da mãe, nas mamadas, né? Ver qual é o ritmo do seu bebê. Antigamente tinha horas para mamada, né? Vamos colocar. Hoje não, neném mama a hora que quer, quando é recém-nascido, até um mês, 2 meses. Isso, porque é importante que ele tenha essa ilusão de que ele criou o seio. Ele e o seio são uma coisa só. Nas primeiras frustrações, a hora que ele sente fome e o seio não vem, ou a mamadeira, é uma frustração. Aí ele percebe que ele não criou aquilo, que existe uma realidade além da ilusão e da fantasia dele. Mas aquela fantasia é importante, que é a fantasia de onipotência. E aí vai se quebrando de uma forma gradativa, em doses homeopáticas, porque senão também traumatiza a criança. Então, esse limite vai sendo dado desde que a criança é pequenininha, de acordo com a necessidade dela e a idade. O que se descobriu nessa época, e a psicanálise ajudou muito nessa descoberta de como funciona a mente da criança, que ela precisa desse espaçozinho da onipotência, né? Então, eu sinto fome e aí o seio vem. Ela precisa passar por esse pedacinho, que é mais ou menos um mês, tá? Depois ela começa a se frustrar, ela sente fome e o seio não vai estar ali na hora que ela quer. Aí ela começa a perceber que existe uma realidade independente dela. Aí ela começa a perceber que existe o outro. Isso vai dando uma condição para que ela tenha uma visão ética do mundo e das pessoas. Que existe alguém diferente de mim que eu tenho que respeitar. Em que em alguns momentos eu dependo dessa pessoa, então eu vou cuidar dela, da minha mãe também. E por aí vai se expandindo essa percepção do mundo, de que o mundo não gira em torno do meu umbigo, né? Amor exige limite, exige contenção, e nossas crianças precisam de adultos que consigam dar esse limite. Muitas vezes os pais não conseguem porque trabalham o dia inteiro fora, principalmente a mulher, depois que foi para o mercado de trabalho, e hoje precisa. A mulher não trabalha porque é hobby, trabalha porque ela precisa de ajudar um companheiro em casa para ter uma qualidade de vida, exatamente, material melhor. Porém, quando eles chegam no trabalho à noite, no final da tarde, eles se sentem muito mal em dar limite para os filhos. Eles se sentem, na verdade, culpados de não ter passado o dia. Exatamente. Então os pais têm que otimizar esse tempo que sobra em final de semana, né, para viver com qualidade com a sua criança, né? Viver bem com ela, mas também colocando os limites. O limite tem que ser de forma amorosa, não de forma de castigo. Porque muitas vezes o adulto descarrega a sua raiva, a sua própria frustração na criança ou no cachorro. Vai para o mais fraco, sabe? A corda arrebenta para o lado mais fraco. Extremamente inadequado. Tá? Por que dizem que ter um animalzinho de estimação é bom para a criança? Porque ela exerce o seu vínculo afetivo, né? Principalmente se for um cachorrinho, um gato, um animal mais domesticado. Então, ela vai viver afetos com aquele animalzinho. Então, isso é muito bom, né? Essa coisa do processo de empatia. É no meu afeto que eu aprendo a conviver com o outro. Isso é maravilhoso. Então, um animalzinho de estimação é sempre importante, não só para as crianças, para nós adultos também. Sim, claro. Nós gostamos, né? Eu gosto. De fazer carinho, de cuidar do animal. Então, a criança ela começa a aprender a cuidar. Ela vai cuidar do animalzinho do jeitinho que ela é cuidada pela babá, pela mamãe, pelo papai. Então, se é uma criança que tem maus tratos físicos, vamos colocar, ela vai bater no animal. Se é uma criança que é cuidada,
que recebe limite, ela vai tratar seu animalzinho com amor e com limites também. Né? Ela vai falar, olha, aqui você não pode entrar pro animalzinho, entende? Enfim, esse tipo de exercício do amor e do vínculo afetivo. O tal do banquinho, para a criança sentar, você vai pensar. Você vai sentar, vai ficar no banquinho sentadinho para pensar. Aí outro dia eu li um artigo dizendo que o banquinho não era bom. Falei, mas põe o banquinho e tira o banquinho. Ainda bem que os meus estão grandes. Põe o banquinho, tira o banquinho. Qual a receita? Banquinho? Sem banquinho? Não tem receita. A receita é conter seu filho, explicar, deixar ele num espaço para pensar. E esse espaço tem que ser um espaço seguro. Quantos anos a criança tem condições que a gente sabe que ela vai sentar e vai pensar? Você não vai pôr uma criança de 1, 2 anos para pensar. Ela não consegue nem se equilibrar no banco. Começa aí. Mas ela pode pensar no berço. Tem que ser a ideia é um lugar seguro e isolado. Para que ela pense. Porque se ela tiver muitos estímulos, televisão, o avô, ela não vai pensar. Não. Então a ideia é que ela se frustre um pouquinho, se veja só e pense, né, o que eu fiz? E aí o adulto volta para conversar com ela. Né? Então criança, por exemplo, que faz birra, que se joga no chão ou que bate nos pais, criança não pode nunca, jamais bater em pai. Os pais têm que segurar firme na mãozinha e explicar que não pode. E birra? Né? Ela faz birra, você também vai fazer a mesma contenção, colocá-la no espaço, né, tirá-la com firmeza, sem machucar, sem agressão física, e levar para um espaço onde ela não tenha tantos estímulos e falar, olha, você vai ficar um tempo aqui pensando sobre a birra que você fez, depois eu vou voltar para conversar com você. Uma criança de quantos anos já dá para fazer isso? Pode fazer com 1 ano, 2, ela vai entender. O que ela não vai entender é se você usar uma linguagem que ela não entende. Então, há uma linguagem para criança com 1 ano, há uma linguagem para criança de 2, e pode ficar tranquilo, porque tanto o pai quanto a mãe que estão sintonizados com a sua função e a sua natureza materna e paterna, ela vai saber qual é essa linguagem com o seu bebê ou com a sua criança de 1 ano, 2 ou de 13. E nós temos que confiar na natureza, nós pais, nos entregar para a nossa função, nosso amor, né, de pai e mãe, nós vamos saber lidar com certeza com essa criança de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3. Mas é isso, nós vamos falar sobre esses limites, vamos falar sobre o tempo dos pais, como otimizar o tempo, né? Nós vamos falar já, né? Fica aí, é só um tempo de a gente tomar uma aguinha e já voltamos. Nós estamos aqui num assunto muito interessante. Eu gosto porque esclarece muito. Nós sabemos que hoje um jovem saudável, um jovem respeitador, uma jovem, um adolescente de bem com a vida, sem crises, tudo começa lá no berço. Como ela disse, tudo começa lá, quando a mãe olha para o bebê. Então, o tempo dos pais com essas crianças quando trabalham. Mas eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo para isso. Acabou minha licença maternidade, não tenho mais tempo. Tem que saber usar o tempo. Aqui nós vamos ter a doutora Shirley, vai estar nos ajudando. Nós vamos chamar uma matéria primeiro, que é muito importante. Vamos chamar uma matéria e ver o que fala essas mães, esses pais. Zelar pelos filhos é tarefa que o casal Roger e Daisy não abre mão de fazer. Todos os cuidados são tomados com os 3 filhos, desde alimentar até ajudar nos estudos. Mesmo com diversos compromissos profissionais, reuniões e viagens, aqui na casa do Roger e da Daisy, eles valorizam a qualidade do tempo com os filhos. A gente separa sempre um tempo, né? Porque como a vida é corrida e agitada, eu e o pai deles, então a gente separa sempre todos os dias um tempo que é deles. Naquele momento, naquela 1 hora, a gente não atende telefone, não faz nenhuma atividade do serviço, é deles, exclusiva para eles. No final de semana, a gente pega para levar eles num parquinho, para ir passear com eles, para dedicar um tempo exclusivo só deles. Não é a quantidade, né? Eu não preciso pensar que eu tenho que ficar o dia inteiro exclusivamente para eles, mas sim eu dedicar um momento, 1 hora que seja, 30 minutos exclusivo deles, vale muito mais do que um dia inteiro de meia atenção, que a gente fala, né? Bom, eu brinco bastante com o Pedro Henrique, né? A gente brinca de bola, eu pego a bola e a gente fica chutando, a gente brinca de golzinho, né? Aqui dentro, e aí a gente brinca bastante, né? Separo
também para brincar com as meninas, né? A gente brinca de pega-pega aqui dentro, né? Muitas vezes. E a gente cansa bastante com eles. Mas eu separo, sim, o tempo à noite para eles. É dedicado para eles. Quando a gente não está fazendo outras atividades, né? A gente separa para eles, tem que separar. Eu acredito que o pai tem que marcar a presença dele na vida da criança, né? Para que quando ela cresça, ela lembre, né, do legado que o pai vai deixar, do que o pai ensinou. E tem que separar esse tempo, não tem jeito. Que é nesse momentinho que você vai cravar os valores que você quer passar para os seus filhos, até mesmo nas brincadeiras. E as crianças já reconhecem o esforço e a dedicação dos pais. Gosto muito e eu sei que eles têm que trabalhar, mas esse tempo que eles deixam para ficar com a gente, eu aproveito tanto que eu posso, porque eu também tenho que ir para a escola, fazer o que uma criança deve fazer, mas sempre que é um domingo ou é sábado, eu sempre peço pra gente ir no parquinho ou numa praça para poder passar um dia com eles e eles descansarem. Porque a questão não é a quantidade de tempo que os pais passam com as suas crianças. É a qualidade que ele usa esse tempo para amar essa criança e para dar limite também, para fazer a função paterna e materna, né? Porque a mãe ainda é aquela coisa muito mais ligada ao afeto, a mãe está mais ligada ao ser, né? E o pai, como é que fala? Na verdade, a função paterna é a função do limite. Nós, mães, não conseguimos muito isso. Então o pai vem e faz esse corte, por exemplo, da mamada, né? Inconscientemente ele está falando, olha, esse peito é para você, mas agora, né, essa mulher é para mim. Então essa mulher, ela tem que aprender a ser mãe e aos poucos sair 100% desse papel e voltar a ser esposa, profissional, enfim. Porque a maternidade, ela não é exclusiva, né? A mãe que se dedica exageradamente ao seu bebê, ela acaba prejudicando essa criança, percebe? Porque também, como é que eu vou te dizer, um copo de suco de laranja faz bem? Faz, mas se você tomar um balde de copo de suco de laranja, você vai ficar intoxicada, isso vai acabar te prejudicando. Então é a qualidade do tempo. O que acontece na sociedade atual, Marlene? Os pais chegam em casa, como nós já dissemos no outro bloco, e sente culpa de colocar limite nos filhos, porque eu vou ter só 2 horas ou 3 horas, né? E ao contrário, outros pais que ficam o dia inteiro não colocam os limites. Então a criança dá um tablet para a criança, liga a televisão, então não é bem aproveitado esse tempo para educar essa criança. Voltamos à questão, criança precisa ser educada e educação significa limites e limite significa amor, cuidado. A regra é mais básica e simples, mas é muito complexo quando se coloca em prática, porque entra todas as dificuldades dos adultos, né? E aí são os problemas já dos adultos, dos pais. Então, procure um profissional para ter uma orientação, né? Se a escola, por exemplo, indicar que seu filho precisa de um acompanhamento psicológico, faça o que as escolas, os educadores não propõem, né? E também tire as suas dúvidas com esse psicólogo, porque o psicólogo também pode orientar os pais. O psicólogo sozinho, o psicólogo de criança, ele não faz muita coisa sozinho com a criança. Ele precisa dessa ajuda dos pais, né? Dessa orientação, porque o tratamento se dá lá, um vínculo com o psicólogo, mas também se reflete no mundo. O que a gente tira de tudo isso é que lá no começo, quando pensa que vai ter um amor incondicional, deixando fazer tudo, isso, acaba tendo um amor condicional ao que vai, a criança, ao que ela vai receber, ela vai amar os pais. Se ela não receber, ela não ama. Sim. Acaba ficando assim, foi isso que eu entendi. Sim. Você lembra até uns anos atrás, na outra geração, a mãe falava, né? Olha, eu vou te dar essa punição, vamos colocar, mas quando você crescer, você vai me agradecer. Isso. E é o que acontece, né? Mas é importante os pais diferenciarem o que é punição do que é castigo. A punição é uma contenção coerente com a criança para ajudá-la a conter seus impulsos agressivos, né, e raivosos. Chamar a atenção da criança. Isso, né? Chamar conter, pra ela, olhar, falar que o comportamento dela não foi adequado. Isso, para a realidade, usou o termo certo. E o castigo já não é produtivo. O castigo é quando o adulto descarrega a sua própria raiva e insatisfação na criança, né? E isso não é adequado. A criança percebe quando ela está sendo castigada, que é uma coisa inadequada, e quando ela está sendo cuidada,
Porque a criança que não recebe limite, ela vai interpretar assim. A criança que não tem regra nem disciplina, que não recebe limite, ela pensa assim: eu fui abandonada, meus pais não estão olhando para mim. E aí realmente isso sim é trauma. A criança não se sentir olhada, contida, cuidada e respeitada. Aí é traumático. É isso aí. Olha, tá muito bom, mas chegamos ao final, né? Já recebi o aviso ali que, nosso tempo acabou, infelizmente, né? Eu quero agradecer muito mais uma vez, viu? Imagina, a sua disponibilidade por aqui. Sábado que vem estaremos aqui de novo com mais assuntos interessantes e você pode, com o telefone que está aí no seu vídeo, você pode mandar sugestões ou fazer perguntas, né? Nossa produção vai tomar conhecimento e vamos trazendo de acordo com essa necessidade, tá bom? Até lá, que você tenha um final de semana excelente, que Jesus esteja aí dando a paz no seu lar. Até lá.